Em uma lembrança, Oron está lendo os documentos sobre seus novos alunos, Sofia, Logan e Caroline. Ele percebe que os três têm passados bem pesados, principalmente Caroline. Já na sala de gerenciamento de aventura, conhecemos Carla. Ela é responsável por cuidar dos novos membros. Oron a cumprimenta dizendo que é um prazer. Carla conta que ficou sabendo que ele ajudará a treinar a equipe 10 e pergunta se ele leu os arquivos deles. Oron responde que sim, e só depois de ler ele tomou a decisão. Carla fica grata e pede para ele cuidar bem dos novatos. Stella também diz ficar contente com a decisão dele. Oron pergunta qual é a política de treinamento, e ela responde que não há nenhuma. Ele pode fazer o que quiser. Ele fica espantado, e Stella fala que só basta ele ensinar o que ele aprendeu com a experiência dele, concluindo para ensinar o que eles precisam. Selma diz para ao menos dar um objetivo claro ao Oron. Stella concorda e diz que seria bacana se eles conseguissem lidar com os andares intermediários por conta própria em 6 meses. Oron diz que é um critério bastante desafiador, mas não acha impossível. Stella então agradece chamando ele de comandante. No meio do caminho, Selma para e questiona Oron se ele leu os arquivos da Sofia, e se ele já sabe sobre ela e a Sofia. Ele responde que sim, e diz que sinceramente ficou surpreso. Selma conta que a mãe de Sofia era uma empregada na casa dela, e morreu logo após dar à luz. Depois disso, a família Claudel adotou a Sofia. Porém, como ela era filha de uma traição, ela não tinha uma boa posição na casa, e diz que a vida dela foi difícil desde muito cedo. Selma diz que fez de tudo por ela. Oron presume que as coisas pioraram quando Selma teve que sair de casa. Ela concorda e conta que após voltar para sua casa convidou Sofia para ir com ela. E por isso ela quer que a Sofia seja uma grande aventureira. Selma diz que ele deve achar errado ela pedir tratamento especial para a Sofia, mas Oron diz que vai fazer o máximo que puder por ela. Selma fala que fica mais tranquila de ouvir isso. Agora, junto da equipe 10, Logan pergunta se eles serão discípulos dele. Oron responde que sim, e todos ficam muito felizes. Caroline diz que ele sabe muita coisa e é muito forte, mas Oron diz que ele também precisa aprender muita coisa. Sofia diz que não é verdade, pois ele acabou com o dragão negro. Oron não concorda muito, e diz que do ponto de vista dele, foi bem por pouco que tudo deu certo. Mas ele agradece e diz que um dia eles também vão ter que lutar contra o dragão negro. Isso se eles quiserem conquistar o grande labirinto do sul, é claro. Lutar contra o dragão negro, diz Sofia. Oron fala que no momento é impossível, mas sabe que um dia eles serão capazes de derrotar o dragão, e conclui que eles têm muito potencial e são capazes de se tornar grandes aventureiros. Logan fica animado dizendo que vai se esforçar ao máximo. Caroline também fica animada, e Sofia, tímida, agradece por ele os ensinar. Oron diz que tem duas coisas importantes para discutir no começo. Primeiro, ele alerta que eles irão precisar estar pensando o tempo todo, pois há vários jeitos de resolver o mesmo problema. Diz para eles não se prenderem ao padrão e serem flexíveis. Segundo, avisa para eles não acharem que tudo que ele diz é o certo. Não achar que você está sempre certo? Questiona Logan. Como assim? Pergunta Sofia. Oron responde que não sabe de tudo, falando que já cometeu muitos erros e falhou em muitas coisas. Novamente ele diz para não acharem que só porque ele é professor é que ele sempre estará certo. Oron diz para eles sempre analisarem e pensarem a respeito de cada ordem que receberem, e no fim pergunta se eles entenderam. Os três dizem que sim. Antes de iniciar, Oron pergunta o motivo deles terem se tornado aventureiros, e pede para Sofia começar. Sofia explica que quer ser igual à sua irmã Selma, porém ainda não se decidiu o que quer fazer, então ela se tornou aventureira para tentar encontrar seus próprios objetivos e sonhos. Oron acha muito bom e diz que vai ajudá-la a encontrar seu objetivo. Ela fica envergonhada e agradece. Na vez de Logan, ele fala que o motivo de virar aventureiro é para ganhar muito dinheiro. Ele explica que o vilarejo em que cresceu não tem um solo bom para plantio. É um lugar tão pobre que quase não tem comida o suficiente para cada dia. O pessoal de lá disse que não era certo Logan ficar lá. Eles juntaram todo o dinheiro para que o Logan pudesse estar ali. Por isso que ele quer virar um aventureiro de sucesso e retribuir o que fizeram por ele. Esse é o seu objetivo. Oron diz que é um motivo maravilhoso e promete lhe ensinar tudo o que sabe. Quando Oron pergunta a Caroline o seu motivo, ela diz que não tem. Se tivesse que escolher um motivo, seria talvez para matar os monstros, pois isso deixa todo mundo feliz. Oron pergunta se é só isso mesmo, e ela completa dizendo que só quer todo mundo sorrindo. Oron pergunta se ela gosta tanto assim do sorriso das pessoas. Ela responde que sim, afinal, as pessoas que sorriem não batem nela. Oron fica em choque, ela completa que o sorriso de todo mundo some quando monstros aparecem. Por isso ela mata eles. Ela conclui que não gosta quando as pessoas não estão sorrindo. Todos ficam sem palavras. Oron presume que a escuridão dentro dela é bem profunda. Ele concorda com ela e diz que é melhor mesmo quando todo mundo está sorrindo. Por fim, ele diz que entende o motivo de todos eles e diz para eles sempre manterem em mente seus objetivos o tempo todo. Sofia pergunta se ele tem um sonho ou um objetivo. Ele responde que sim. Quer garantir que não importa as coisas horríveis que aconteçam, ele nunca mais quer perder. Quer ser forte o bastante para proteger o que é importante sob qualquer circunstância. Foi por isso que ele se tornou um aventureiro.
Ele completa dizendo que não dá pra proteger nada quando se é fraco, e por isso ele quer ficar muito mais forte. Ele também promete algo, que não vai tratar eles como crianças, e por isso quer que deem seu melhor, sempre. Todos agradecem. Auron acaba dando apelidos aos três para facilitar a comunicação, e pergunta se eles estão de acordo. Todos novamente concordam, ficando muito alegres. Já no labirinto, Auron está avaliando como Caroline lida na posição de defensora. Ela avança na direção de dois lobos e lida tranquilamente com eles. Auron pensa como o modo dela de lutar é ruim. Um defensor não deveria ficar tentando derrotar um inimigo. O trabalho deles é chamar a atenção dos inimigos para o atacante terminar o serviço, e o trabalho do atacante é o contrário. Nesse momento ela não é nenhum dos dois. Enquanto ela termina de matar os lobos em sua frente, Auron conclui que o estilo de luta dela tem um risco de morte muito alto. Enquanto isso, um lobo se aproxima pelas costas dela. Sophia alerta e Auron acaba finalizando sua avaliação lidando com o lobo. Auron alerta Carol. Quando está lutando, ela precisa ficar de olho nos seus arredores. Porém, ela diz que sabia que o lobo estava se aproximando, e por isso se fez de indefesa. Auron pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela podia ter se machucado feio agora, e questiona o porquê ela não desviou. Ela lembra que não contou a ele, e ele fica sem entender o quê. Ela pega sua adaga e corta seu próprio pulso, deixando Auron espantado. Ele pergunta o que ela está fazendo. Quando ela mostra seu pulso, o corte rapidamente se regenera. Auron se pergunta se essa seria sua habilidade especial. Ela conta que não pode morrer, não importa o que aconteça. Sempre se cura na hora e também já está acostumada com a dor, então não precisa se preocupar. Auron imediatamente lembra dos arquivos dela, Caroline Inglot. Ela foi mantida presa pela igreja Cyclamen por anos. O objetivo deles é reviver o Deus Maligno, o monstro mais poderoso e assustador de todos. Eles atacam cidades e vilarejos, fazem experimentos e tráfico humano. São uma das maiores organizações criminosas que existem. Há 2 anos uma base deles foi destruída. Foi quando Albert da Unidade 1 resgatou ela nesse dia. Mas a igreja tinha feito coisas horríveis com ela, por causa de sua habilidade. Ela estava psicologicamente instável na época, mas depois de receber tratamento ela se recuperou até certo ponto. Ela virou aventureira por vontade própria, mas então o homem que salvou a vida dela, Albert, morreu. Auron não consegue imaginar o quão profundas são as feridas no coração dela. Auron pede para ela olhar o rosto dos seus companheiros. Logan e Sophia estão sérios. Caroline não entende e questiona o porquê de eles não estarem sorrindo. Auron fala que foi porque ela se machucou. Mas ela insiste que já está curada dos ferimentos. De fato já estão curados. Mas e quanto à dor que ela sentiu? Ele cita que quando ela sente dor, a Sophie, o Logan e inclusive ele também sentem dor, pois eles se importam com sua companheira. Então quando você se machuca, nós também nos machucamos e deixamos de sorrir, e pergunta se para ela está tudo bem. Ela nega em desespero e pergunta o que faz para mudar isso. Auron percebe que para ela o mais assustador é quando as pessoas não sorriem. Ele apenas diz para ela não fazer coisas que a façam sentir dor. Imediatamente ela começa a chorar dizendo que não vai mais fazer aquilo, e pede para eles voltarem a sorrir. Auron vai confortar ela dizendo que está tudo bem, mas ela recua, pedindo para ele não bater nela. Auron abraça ela dizendo para ela não se preocupar, pois ninguém vai bater nela, e se alguém tentar, ele acaba com eles e novamente diz que está tudo bem. Logo após isso, Auron inicia um treinamento intenso com eles. Após Caroline ser atingida por uma das bolas de borracha, Auron diz que seus movimentos ainda não estão bons o bastante. Ela responde que é difícil de ficar esquivando se ela não sabe de onde elas vêm. Auron pergunta se ela quer que todo mundo sorria. Ela concorda. Auron explica que primeiro ela precisa treinar para proteger, e manda ela voltar ao treino sem reclamar. Ela corre dizendo que ele é um mestre malvado. Enquanto Logan treina com uma lança, Auron elogia ele dizendo que seus fundamentos melhoraram. Logan concorda e cita que no começo não entendeu o porquê da lança ao invés da espada, mas agora sim. Auron explica que com uma lança ele pode se manter à distância do inimigo e pode fazer a função de encantador também. Logan entusiasmado concorda. Auron ainda diz que o Will é melhor do que ele com a lança, e por isso vai pedir para ele ensinar o Logan na próxima vez. Já a Sophia, o Auron colocou ela para fazer contagem regressiva de 7 em 7 a partir de 500, enquanto mantém 2 círculos mágicos ativados, e lança feitiços em alvos aleatórios quando eles acendem, um treino focado em construção paralela. Por algum instante ela para. Auron fala para ela não parar de contar. Ela pede desculpa, mas Auron explica que se ela parar de se mover ou entrar em pânico e errar, ela vai colocar seus companheiros em perigo. Ela concorda e retoma o treino. Nesse momento, os 2 alvos acendem e ela entra em pânico. Sem conjurar nenhum feitiço, uma onda sai de sua varinha e acerta o alvo. Isso deixa ela sem entender nada. Auron pergunta o que aconteceu. Ela explica que esticou a mão e sem pensar sentiu algo estranho. E aí o alvo caiu sem ela lançar um feitiço. Ela diz que se fizer isso novamente pode afetar as coisas em sua frente. Ela até se pergunta se está imaginando coisas. Auron pensa um pouco e fala para ela que já sentiu algo parecido uma vez. Foi quando sua habilidade especial surgiu. Ela pergunta se realmente é uma habilidade especial, como a dele e a da sua irmã Selma.
Após isso, ela fala que não pode ser. Oron responde que a habilidade de todo mundo é diferente, e tem muita coisa que não entendemos. Após isso, ele pede mais 2 séries antes de encerrar o dia de treinamento. Mais tarde, enquanto Sofia se banha ao lado de Caroline, ela diz que o Oron foi bem severo no treino. Caroline responde que nessa hora ele parece até um monstro. Com o passar do tempo, todos melhoram muito em seus treinos ao ponto de Oron os elogiar bastante. Will também elogia Logan com a lança. Oron cita o feito deles do dia anterior, terem derrotado o chefe do andar 20, o Lord Orc, sozinhos, e fala que eles passaram do primeiro estágio do treinamento. Os 3 ficam alegres e Oron diz que a partir de agora eles irão mirar ainda mais alto. É quando o Rain aparece chamando Oron na ferraria dos coelhos. Aran, o ferreiro do clã, fala que sua espada ficou pronta. Will fica impressionado com a espada feita com as escamas do dragão negro. Oron percebe que ela se adapta perfeitamente à sua mão e cita que o peso está ótimo. Aran pergunta o que ele achou. Oron responde que está perfeita e está impressionado. Ele jura por essa espada que vai proteger seus companheiros não importa como. Em um momento mais tarde, enquanto finalizam um treino com a unidade 1, Oron facilmente derrota uma caveira, um morto-vivo, com a sua espada nova, o que deixa a Rain impressionada. Lucretia diz que com isso eles finalizaram o andar 91. Selma pergunta o que ele achou da espada, e ele responde que ela é ótima, pois se encaixa em sua mão perfeitamente, como se ela tivesse sido feita especialmente para ele. Will elogia o ferreiro Aran, e fala que dessa vez ele se superou. Oron também elogia, e diz que dá pra ver o porquê de ele ser o melhor ferreiro dos coelhos. Will fala que os materiais ajudaram bastante também, principalmente a escama do dragão negro. Rain cita que ele usou também o sangue da tartaruga encouraçada que derrotaram, mas isso deixaria a espada menos resistente, né? Oron fala que teve uma ideia, e conta que pode aumentar a resistência dela com sua magia de suporte. Então tá tudo bem. Lucretia pergunta se ele já deu nome a ela, e Oron responde que sim, Schwarjaze. Rain diz que não é uma palavra muito comum. Oron explica que significa coelho negro. Isso porque é uma espada negra forjada no clã Coelhos de Prata. Will questiona o nome, o porquê de não ser dragão negro, já que foi feita das escamas dele, dizendo que seria mais legal. Oron fala que o nome também é uma forma de celebrar sua entrada para os Coelhos de Prata. Afinal, o objetivo da Unidade 1 é chegar ao fim do Grande Labirinto do Sul, e o dragão é apenas um passo a ser dado no caminho. Lucretia fica feliz de ouvir ele dizer isso. Selma fala que com o Oron e sua espada eles estão prontos, pois está na hora de irem ao andar 92, e desta vez eles irão derrotar o dragão negro. No fim do dia, Selma convida o Oron para conversar amanhã sobre o planejamento do andar 92. Oron pede desculpa e conta que havia prometido aos recrutas que iriam explorar o labirinto amanhã. Selma pergunta se ele vai voltar ao labirinto amanhã, e se não seria melhor ele descansar um pouco. Mas ele responde que tá tudo bem, ele vai apenas observá-los e não vai lutar. Ele conta que Sophie e os outros estão melhorando bastante, e estão indo para o andar 29. Ele acredita que eles serão capazes de terminar sem a ajuda dele. Selma fica surpresa de eles já terem chegado tão longe. Orgulhosa, ela fala que as aventuras deles nos andares superiores estão chegando ao fim. Oron concorda e fala que após o andar 30 eles serão oficialmente aventureiros. De noite, enquanto conversa com o vovô em sua loja, o senhor conta sobre um rumor. Oron fica curioso e diz que se é algo que o preocupar, então deve ser algo bem ruim. Amuntot, diz o velho. O suficiente para abalar o Oron. Eles são exterminadores de aventureiros. O velho conta que eles estão rondando pelo Grande Labirinto do Sul. Amuntot é uma das 2 maiores organizações criminosas, sendo a outra a Igreja Cyclamen. Eles dizem que não se deve finalizar os grandes labirintos, e por isso já mataram diversos aventureiros. Oron fala que é apenas um rumor, certo? E também não teve nenhum aviso vindo da guilda. O velho respira fundo, e diz que infelizmente ele ouviu dizer que alguns aventureiros de rank alto foram assassinados. Oron presume que há uma possibilidade de não terem comentado nada para evitar pânico. Após chamar a organização de malditos, ele questiona qual seria o grande problema de finalizarem os grandes labirintos. O velho responde que não sabe dizer. Oron fala que não espera que um grupo de assassinos vá ter uma boa justificativa. Antes de ir, Oron fala que tem algo que ele queria que o senhor fizesse para ele. Enquanto isso, Rain encara uma veste de Albert, antigo membro da Unidade 1, que foi morto pelo dragão. Ela conta que daqui a 3 dias irão enfrentá-lo novamente, e diz para ele observá-los do céu. Isso a deixaria feliz. Já na ferraria, Aran termina uma manutenção na lança de Will. Will fala que agora nada irá preocupá-lo durante a luta contra o dragão negro. O ferreiro elogia como Will ficou forte, e ele pergunta o porquê do elogio agora. O ferreiro fala que se fosse com ele, já teria dado no pé há muito tempo. Will fala que fez algo vergonhoso, isso causou a morte do Albert, e era ele quem deveria ter morrido lá. Porém, ele sobreviveu, e é por isso que ele precisa fazer isso. Lucretia no mesmo dia também está refletindo, e cita que no último ano eles treinaram muito mais do que qualquer um, porém ainda não sabe se é o suficiente. Ela respira fundo e fala que se o Albert visse ela com medo desse jeito, ele iria rir dela. Determinada, ela diz que não vai perder para ninguém desta vez. Não quer passar por aquilo de novo, e não vai deixar que mais ninguém morra.
Em seu quarto, Selma observa a lua. Enquanto isso, Sofia se aproxima dela e pergunta se ela está finalmente indo ao andar 92. Selma responde que sim, e Sofia pergunta se ela está nervosa. Ela responde que já faz 1 ano, então está na hora da vingança, e só estava pensando em como vai derrotar o dragão negro. Sofia fala que está tudo bem se ela disser que está com medo, e para falar a verdade, ela não queria que a Selma fosse. Ela conta que mesmo derrotando o dragão daquela vez, o Auron acabou muito ferido, e ela não tem como saber se sua irmã vai sobreviver dessa vez. E termina dizendo que quer Selma ao seu lado para sempre. Selma vai dizer algo, mas Sofia interrompe dizendo que mesmo assim, ela vai de qualquer jeito, não é? Ela abraça Selma e fala que ultimamente o Auron tem deixado ela liderar o grupo deles. Com isso ela ficou mais corajosa. Por isso ela sabe que não é muito, mas quer dividir sua coragem com sua irmã. Selma abraça ela também e agradece. Sofia ainda diz que sabe que ela vai conseguir derrotar o dragão negro e pede para dar o seu melhor. Selma elogia como sua irmã ficou forte e pensa que também não pode ficar com medo para sempre. Por fim, Selma diz que ficou mais confiante e promete que vai derrotar o dragão negro. No dia seguinte, a equipe 10 conclui o andar 29. Auron dá os parabéns e Logan agradece dizendo que graças ao Auron, o chamando de mestre. Caroline lembra que quando eles terminarem o andar 30, eles entrarão nos andares intermediários e assim vão poder se juntar à unidade 3. Auron responde que sim. Com isso, eles finalmente iniciarão suas carreiras como aventureiros e deixarão de ser apenas recrutas. Sofia não fica muito alegre. Em pensamentos diz que isso significa que o Auron não vai mais poder ensinar ela, e ela não quer isso. Auron pergunta a Sofia o que foi. Ela apenas diz que vai dar o seu melhor. Já na sala de gerenciamento, Stella termina de analisar o pedido da equipe 10 para entrar no andar 30. Ela explica que eles terão um aventureiro da unidade 2 acompanhando eles como observador. Um observador? Questiona Logan. Stella conta que a tarefa dele é confirmar se eles realmente finalizaram o andar sozinhos. E caso eles não sejam fortes o suficiente, ela diz que vai ser difícil, né? Isso também é uma forma de reduzir o número de baixas. Caroline questiona que se o Auron está com eles, por que precisam de outra pessoa? Stella diz que vai agendar para depois de amanhã e deseja boa sorte. Logan agradece, mas nesse dia, Sofia fala que é o mesmo dia em que sua irmã vai, e Auron interrompe dizendo que sim. É o mesmo dia em que eles irão entrar no andar 92. Logan pergunta se não poderia ser outro dia. Stella diz que o observador também tem sua agenda, e por isso levaria mais tempo para agendar outro dia. Logan pergunta a Sofia o que eles fazem agora. Auron fala que não tem jeito, e vai falar com a Selma para adiar a ida da unidade 1 ao andar 92. Sofia fala que não, pois o desejo dela vai finalmente se realizar, e ela espera por isso há tanto tempo, e por isso não pode adiar. Logan pede por favor ao Auron para deixar eles irem sozinhos dessa vez. Caroline também pede para deixar eles finalizarem o andar 30 sozinhos, e pergunta se a Sofia também não acha uma boa ideia. Sofia concorda. Auron ainda está relutante. É quando Sofia diz que ele já os ensinou como derrotar o chefe do andar durante a expedição, e com isso ela acredita que irão conseguir. Logan cita que eles sempre estavam com o Auron nos andares, e por isso Logan não acha que finalizou o andar por conta própria. Caroline diz que não vai mais ser descuidada, fazendo algo que vai tirar o sorriso deles. Sofia fala que não pode ficar contando com o Auron para sempre. Ela quer virar uma aventureira o quanto antes e novamente pede para deixar com eles. Sem muitas escolhas, Auron diz que está bem e autoriza, mas antes disso pede para eles lhe mostrarem o plano deles para finalizar o andar. Depois de analisar, Auron diz que se esse for o plano, eles irão ficar bem. Eles ficam aliviados. Entretanto, Auron avisa para eles não presumirem que tudo vai ocorrer conforme o plano, pois coisas inesperadas sempre acontecem. Ele dá a cada um deles um colar e pede para nunca baixarem a guarda. Logan pergunta o que é esse colar. Ele responde que é um amuleto de proteção e que vai sempre estar orando pela segurança deles. É chegado o grande dia para a unidade 1 e a equipe 10. Todos estão na entrada do labirinto. Auron fala que chegou a hora e Selma diz que é um belo dia para terminarem isso. A equipe 10 com o observador está prestes a entrar também. Auron acena e Selma toma a frente. Dentro do labirinto, Logan diz escutar passos à frente. Sofia pergunta se ele sabe dizer do que, ele responde que não, mas são 3. Sofia fala para Caroline distrair eles enquanto Logan e ela atacam com magia. 4 goblins aparecem. Logan pede desculpa pois errou o número. Sofia fala que tá tudo bem e pede para seguir o plano. Caroline avança sendo a distração. Logan usa a magia agulha de pedra, derrotando 3, e Sofia finaliza o último usando a magia cortador aéreo. O observador pergunta se eles são mesmo novos recrutas. Os 3 animados respondem que eles têm um bom mestre. Enquanto isso, na entrada da sala do dragão, Selma pergunta se todos estão prontos. Todos respondem que sim, a sala é aberta e o dragão desperta. Após entrar, Auron e Selma já sentem a presença, alertando o grupo. Há quanto tempo, dragão negro? Diz Will entrando na postura de luta. Rain e Lucretia dizem que irão vingar o Albert. Selma usa o buff aumento de vanguarda em Will e aumento de retaguarda na Lucretia e Rain. Auron usa aumento de atributos quádruplo em si mesmo. Selma chama todos para irem com tudo.
Oron e Will são os primeiros a agirem. Voltando à equipe 10, eles estão chegando na sala do chefe para concluir o andar. É quando eles avistam outro grupo. Sofia pergunta o que eles fazem agora. Logan responde que se eles estiverem ali para finalizar o andar, é só dizer ao outro grupo que eles querem derrotar o chefe. O observador concorda. Logan corre em direção pedindo licença. Ele explica que são dos Coelhos de Prata do Céu Noturno. Um dos aventureiros diz que já ouviu esse nome, Coelhos de Prata. Uma outra aventureira chama ele de burro e diz que é o clã do qual o Matador de Dragões faz parte, se referindo ao Oron. O aventureiro diz que é verdade e pergunta se eles conhecem o tal Matador de Dragões. O observador pergunta qual é o problema. Um dos aventureiros diz que vai tomar o silêncio deles como um sim, e logo após é chamado pelo seu nome, Zuriel. Uma garota de capuz pede para ele confirmar. Ele concorda e usa uma magia para ler a mente de Logan. Ele confirma que eles conhecem o Matador de Dragões, inclusive cita que ele é o professor deles. Zuriel ainda cita que devem conseguir usá-los como isca para atrair ele. Voltando à luta contra o dragão, Oron avisa que aí vem o ataque da cauda. Will consegue facilmente se defender e logo após prende a cauda com a lança. Oron usa magia impacto e corta a cauda do dragão, fazendo ele cair. Selma cita o quanto eles passaram o último ano revisitando a batalha contra o dragão. Eles entenderam o que fizeram de errado e encararam um passado terrível. Desde que o Oron se juntou a eles tiveram inúmeras reuniões de planejamento, pensando em todas as possíveis ações que ele poderia ter e bolaram um plano. E por isso não irão baixar as suas guardas de jeito nenhum. De volta à equipe 10, o aventureiro grandalhão diz que eles estão com sorte e que vai ser rápido. O observador intervém e pergunta quem são eles. Em milésimos de segundo, sua cabeça é arrancada na frente de todos. Imediatamente, Logan grita para correrem, mas as saídas estão bloqueadas. Sofia pergunta o porquê de ele estar fazendo aquilo. Zuriel responde que eles tiveram o azar de serem amigos do Matador de Dragões. O grandalhão pede para deixar ele cuidar disso sozinho. A outra companheira dele diz que tudo bem, pois vai deixar para se divertir quando pegarem o Matador de Dragões. Sofia em pensamentos pergunta se eles irão matar o Oron, e Logan grita perguntando quem são eles e o porquê. Zuriel responde apenas que eles não precisam saber dessa informação. Caroline fala para o Logan e a Sofia quebrarem a parede, pois ela vai distrair eles. Logan pede para ela esperar. Caroline avança dizendo que eles vão se arrepender de assustar eles, mas com apenas um golpe ela é nocauteada. O rapaz ainda diz que ela foi esperta em pular no último segundo para diminuir o impacto, porém ela não vai mais se mover. Sofia grita o nome de Caroline. A garota de capuz pede para não tornar isso mais difícil do que precisa ser, pois não farão mal algum a eles. Sofia pressiona o amuleto dado pelo Oron, chamando seu nome. Enquanto isso, na luta contra o dragão, Selma fala para o Oron cortar a outra asa do dragão. No momento em que ele vai atacar, o amuleto dele começa a brilhar. Ele para e Selma pergunta qual o problema. Ele avisa que Sofia e os outros estão em perigo. Ele conta que o amuleto é um alarme de emergência. O amuleto está encantado para avisar ele se Sofia e os outros estiverem em perigo. Selma pergunta que tipo de perigo, mas ele não sabe dizer, mas precisa se apressar. O dragão prepara um ataque. Will pergunta o que o Oron está fazendo e pede para cortar a asa do dragão agora. O dragão ataca e Will consegue desviar. Oron para e analisa o cenário. O dragão já sofreu algum dano, mas ainda vai levar um tempo para ser derrotado. Selma cogita em atacar todos juntos, mas se eles se apressarem sem pensar, algo inesperado pode acontecer. Ela é responsável pela vida de todos desse grupo e não pode colocá-los em perigo, não importa o que aconteça. Já Oron sabe que precisa se apressar, afinal ele jurou que iria proteger seus companheiros custe o que custar. Nesse momento o dragão faz um movimento desconhecido. Ele se regenera totalmente, fazendo a batalha voltar a estaca zero. Oron e todos ficam mais nervosos, e a batalha em ambos os lados fica tensa. Após analisar o cenário, Logan pede para Sofia ficar firme, pois Carol pode se curar, portanto ela vai ficar bem. Ele lembra que o Oron jamais existiria, não importa o quão desesperadora seja a situação, e segundo ele, o mais importante para um aventureiro é voltar vivo. Sofia concorda dizendo que voltarão vivos. Logan usa aumento de vitalidade, aumento de resistência e aumento de magia. Sofia lança flecha de trovão, mas o rapaz facilmente dissipa a magia. Logan grita para Sofia fugir. O grandalhão avança na direção deles, mas Logan consegue ativar uma armadilha, prendendo-o por um momento. Logan diz que isso foi ensinado pelo seu mestre e fala que os movimentos dele são fáceis de prever. Logan parte para o ataque, mas o rapaz facilmente se solta agarrando a lança de Logan, nocauteando ele. O rapaz diz para ele não se achar tanto, dizendo também ao Logan que se ele fosse sobreviver, talvez isso tivesse deixado mais forte. Sofia entra em desespero, já prevendo a morte do Logan nesse golpe. Logan questiona se o objetivo não era ser usado para atrair o Oron, mas Uriel cita que só um deles já serve como isca. No momento do golpe final, Sofia levanta a mão gritando para ele parar. No mesmo momento ele fica parado, sem conseguir se mover. Sofia entende claramente como sua habilidade especial funciona. Após isso ela grita para ele sair voando, arremessando ele na parede. Após usar a magia de cura em Logan, ele agradece por tê-lo salvado e pergunta o que foi aquilo.
Ela responde que foi sua habilidade especial. O inimigo se levanta furioso dizendo que eles irão pagar. Sua companheira chama ele pelo seu nome, Giba, e pergunta o que ele está fazendo, dizendo que a Sion, a garota de capuz, está com cara de brava, e pede para ele matar todos de uma vez. Sion responde que não tá brava, está apenas se perguntando por que está demorando tanto. Giba fica irritado, dizendo que vai matá-los agora mesmo. Logan começa a conjurar uma magia e pede ajuda de Sofia para atacar com força máxima. Determinada a ficar viva para ver Auron e sua irmã novamente, ela se junta ao Logan no ataque. Enquanto isso, de volta à luta contra o dragão, ele começa a conjurar vários projéteis para seu ataque. Rain fica impressionada e pergunta como tem tantos. Will diz que agora o dragão decidiu lutar a sério. Auron decide usar seu novo feitiço. Apesar de ainda não estar completo, ele sabe que não tem tempo para ficar se segurando. Alteração. Ele imbui sua espada com uma magia negra. Sua espada muda de forma, ficando mais longa. Postura 1, Monte Ainz. Ele avança na direção do dragão, que por sua vez inicia o ataque também. Auron desvia facilmente e usa o clarão divino. Selma pergunta se aquele seria o feitiço novo do Auron, e o dragão vai ao chão. Will fica animado, mas o dragão novamente se regenera por completo, deixando Lucretia e Rain impacientes. Auron fala que o único jeito de vencer é matar ele com um único golpe. O dragão ataca usando a cauda, mas Selma usa a barreira mágica Força Total. Ela consegue segurar 2 ataques, mas no terceiro a barreira se rompe, arremessando ela na parede. O dragão prepara mais um ataque, mas logo acima dele está Auron. Ele muda para a postura 4, Mão Vier. Sua espada vira uma lança. Ele salta na direção do dragão dizendo que não vai deixar a esperança de todo mundo ser em vão. Com apenas um golpe ele consegue quebrar as escamas do dragão, fazendo explodir. Selma elogia ele e logo após desmaia. Enquanto isso, Logan está lutando com Giba, mas acaba sendo derrubado. Giba na frente de Sofia diz que é um desperdício de tempo, e como ela tem uma habilidade especial, ele deve matar ela antes que vire um problema. Ela desaba dizendo que não tem mais forças. Sion diz que eles não têm escolha. Zuriel explica que o trabalho deles é arrancar brotos promissores, antes que eles floresçam. Sofia entra em desespero, clamando por ajuda. No momento em que levanta a espada, Giba é atingido por uma magia muito forte. Após a poeira abaixar, Sofia consegue ver o Auron. Ele pede desculpa pela demora e elogia o excelente trabalho deles aguentando firme. Com o salto espacial, ele puxa o Logan e a Caroline para perto, colocando eles em uma barreira. Após isso, ele pede para deixar o resto com ele. Sion fala que ele parece bravo. Auron responde que está mesmo com raiva deles e de si mesmo, pois jurou que iria proteger seus companheiros, mas falhou por um instante. Ele pergunta o porquê de eles atacarem. Sion pergunta se ele é o matador de dragões, e presume que ele tem a aura de ser. Ela fala que eles foram atacados porque eles conheciam o matador de dragões, e por isso eles serviriam de isca para atraí-lo. Auron fica ainda mais irritado dizendo que eles irão pagar, e terão um destino pior que a morte. Zuriel diz que vai arrancar a cabeça dele. A mulher explica que eles são da Amuntoth, o grupo especialista em lutar contra outros humanos. Zuriel fala que será fácil, pois são 3 contra 1. Auron animado diz que não tem tanta certeza. Auron levanta o braço esquerdo, Sion grita para recuar, mas já é tarde, usando a magia Aumento de Peso. Auron consegue subjugar os outros 2, deixando eles de joelhos. Após isso ele usa Choque da Terra, derrotando Zuriel e a mulher de uma vez. Sem perder tempo ele parte para cima de Sion, que bloqueia o ataque facilmente. Auron fica impressionado que ela defendeu seu ataque tendo um corpo minúsculo. Ela responde que não esperava que ele iria derrotar os outros 3 com tanta facilidade, e que será um desperdício matar ele. Após isso ela ataca com uma nevasca. Auron fica ainda mais impressionado, pois ela conjurou um feitiço de rank especial de maneira rápida. Em seguida ela conjura outro feitiço, pressionando Auron fazendo ele recuar. Logan fica surpreso ao ver o Auron perdendo. Enquanto isso ele pensa como os ataques dela não fazem sentido. Ela conjura rápido demais. Segundo ele, ninguém deveria ser capaz de usar magia de rank especial assim. É como se ela estivesse pulando todos os passos da conjuração. Sion elogia ele por ter saído ileso de seus ataques. Auron também, e diz que a força dela está sendo desperdiçada na Amuntoth. Ela ainda cita que queria que alguém tão forte como ele se juntasse ao grupo dela, mas Auron responde que jamais se juntaria a um bando de assassinos. Sion diz que olhando para ele, faz ela se lembrar de alguém que conhecia no passado, mas ele morreu quando era criança, e explica que ele seria igual a Auron se ainda estivesse vivo. Auron pergunta por que estão matando aventureiros. Sion responde que não queria fazer isso, mas o original morreu e a réplica caiu nas mãos do inimigo, e sua única esperança é ganhar tempo. Sua resposta não é muito clara, e Auron pergunta do que ela está falando. Sion fala que ele não entenderia. Ele responde que nem quer, pois não liga para o que um bando de terroristas dizem, e pergunta se matar muitas pessoas é a ideia dela de ganhar tempo. E se essa for a única solução, ele diz que é melhor ela desistir. Ela se irrita mandando ele calar a boca, e cita que pessoas como ele deixam o mundo mais próximo da destruição. Auron fica chocado. Sion decide acabar com ele de uma vez e lança diversas magias de explosão. Auron se pergunta como ela consegue conjurar tantas de uma vez.
Após o impacto, Sion fala que foi divertido, mas acha que venceu. Não teria como ele sair vivo depois de tantos feitiços de explosão de uma vez. Ela pede desculpa, dizendo que precisa fazer isso para salvar o mundo, e que a morte dele não será em vão. No entanto, ela vê um escudo negro e se pergunta se ele transformou a espada em escudo. Postura 0, Mon No. O escudo vira um chicote prendendo Sion. Ele diz que estava esperando pelo momento em que ela abaixasse a guarda, achando que tinha vencido. Nada mal, disse Sion. Ao tentar se soltar, Auron força mais ainda, fazendo o capuz dela sair de sua cabeça. Após reconhecer seu rosto, Auron paralisa. Sion também reconhece a magia dele e pergunta se ele é o Auron. Ele fica sem entender o que está acontecendo e pergunta quem é ela. Sion começa a rir muito alto e fica se questionando também sobre o que está acontecendo. Ela para de rir e diz que sabe a resposta, e diz que isso tudo deve ser coisa daquele velho e daquela mulher horrível. Ela fica irritada, se perguntando até quando vão ficar brincando com ela. Auron fica observando e novamente pergunta quem é ela. Ela muda a postura dizendo para ele parar com isso, que não quer mais lutar. Ela fala que não pode lutar contra ele e pergunta se pode deixar ela ir embora e que leva o restante deles com ela. Auron pergunta o que ela está dizendo, porque ela fala como se eles se conhecessem, e pergunta se ela conhece ele e que não está entendendo nada. Sion responde que um dia ele vai entender. No mesmo instante, a magia de Auron se dissipa. Os outros membros da Muntos se levantam. Auron fica novamente em desvantagem, mas Selma chega com a unidade 1 e pergunta se Auron está bem. Sion diz que é hora de eles irem. Ela fala ao Auron que eles irão se retirar do grande labirinto do sul, e isso é uma promessa entre eles. Auron analisa a situação e diz que se uma batalha estourar agora com todo mundo junto, com certeza iriam perder algumas pessoas, e prefere mesmo que eles vão embora. Sion agradece, e diz que na próxima vez que se encontrarem, ela espera não estar tentando matar uns aos outros. Após isso, ela se retira do local usando magia espacial. Auron fica parado sem entender nada, enquanto Selma corre para abraçar a Sofia. Após ficar mais aliviado, Sofia agradece o Auron. Ele responde dizendo que ele é quem deveria pedir desculpas por colocá-los em perigo. Selma diz que eles só estão vivos graças a ele. Caroline fala que é isso mesmo, e que se o Auron não tivesse aparecido, o sorriso de todo mundo iria sumir. Logan pergunta se ele conhece aquela mulher. Auron responde que não. Após uma transição, Sion aparece falando sozinha que o Auron está vivo. Ela se pergunta quantas vezes sonhou com isso e quantas vezes ela foi traída. Ela fica triste por ele ser um aventureiro e lamenta ter reencontrado ele como inimigos. Ela fica triste pela maneira que ele olhou para ela. Novamente ela pergunta o porquê e fala que eles tomaram seu lar, seu passado e o tempo que o Auron e ela deveriam ter compartilhado. Ela deixa claro que vai fazer aquela mulher pagar. Vai caçá-la até o quinto dos infernos e fazê-la se arrepender de ter nascido. Após isso, Oliver, líder do antigo grupo de Oliver, está treinando com sua espada. Irritado, ele pergunta qual é a diferença entre ele e Auron. O que Auron consegue fazer que ele não. É quando Philly aparece. Ela pergunta se ele está treinando para vencer o dragão negro ou é por causa do Auron. É porque eu tenho vergonha de mim mesmo, responde Oliver. Philly conta que derrotar o dragão sozinho foi um feito inédito. Tanto é que agora o pessoal está chamando o Auron de o novo herói, e fala também que há um torneio de combate se aproximando. Oliver diz que vai derrotar o Auron e provar que ele é o herói de verdade. Philly fica feliz e diz que já esperava ouvir isso dele, e mal pode esperar. Logo depois é possível ver o Grão-Mestre, a quem o mestre da guilda foi reportar o feito do Auron de derrotar o dragão negro. Nesse momento ele está muito feliz e não acredita que o Auron foi capaz de tal feito. O Grão-Mestre cita que o Auron deve ter achado outra maneira de conseguir força bastante para conseguir lutar sozinho contra o dragão. Ele volta a dar muita risada, dizendo que não dá para acreditar. Logo o Auron, o homem que jamais escolheria se tornar aventureiro, agora está nas profundezas dos labirintos, derrotando os chefes. Em suas palavras, é irônico o fato de o Auron estar trabalhando para ele. Ele até brinca dizendo para o Auron ser o salvador dele, e então ele vai esquecer o que o Auron fez com ele no passado. Dance para mim, Auron, não acorde do seu sonho até você morrer. Todos vocês, dancem para mim. Um pouco depois do ataque à equipe 10, Auron lamenta o ocorrido. Ele sabe que nenhum dos três gostou de como a luta andou, e acredita que os três perceberam o quanto são fracos, assim como ele. Logan não concorda que o Auron seja fraco, e fala que ele o salvou. Se não fosse por você, nós teríamos morrido, completa Caroline. Isso mesmo, só estamos vivos graças a você, Auron, diz Sofia. Auron fala que foi pura sorte. Se a luta não tivesse acabado ali, todos estariam mortos, incluindo o resto da unidade 1, pontuando que os inimigos eram muito fortes, principalmente a menina de capuz. Auron achava que ele era forte, mas tem gente ainda mais forte. E se continuar assim, ele não será capaz de proteger as pessoas queridas para ele. E por isso ele precisa ficar ainda mais forte. Ele termina dizendo que os três sentiram o gosto da derrota, porém todos voltaram vivos. E por isso mesmo, se fracassar, é possível recomeçar, para não se arrependerem nunca mais. Certo, respondem os três, e novamente eles entram no labirinto. Assim terminando a primeira temporada.